Muito bem, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos com 303 dias em propósito. Propósito esse que é a leitura total da Bíblia, tá bom? Seja muito bem-vindo. Nós estamos avançando aí desde o livro de Gênesis, né? Nossa meta é chegar a Apocalipse. E também lançamos um novo desafio para quem quiser acompanhar a partir do Novo Testamento. Então começamos no Evangelho de Mateus, hoje estamos com 33 dias e hoje também dando início a mais um Evangelho, Evangelho de João, né? Hoje nós vamos fazer aqui um apanhado geral aí do que está acontecendo em capítulos 1 e 2 do Evangelho de João, tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero ser muito precisa hoje, porque temos muita coisa maravilhosa para poder compartilhar. E eu fiz um resumo aqui hoje, e eu vou estar acompanhando com vocês, tá bom? Então, se você já puder, pega a sua Bíblia, e nós vamos aí avançar bem rapidamente aqui, em torno de uns 10 minutos, acerca desses devocionais dos 2 capítulos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Olha só, capítulo 1 do Evangelho de João, ele começa dizendo o seguinte: no princípio, né, era o verbo, ou seja, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Então, queridos, antes de existir qualquer coisa, Cristo já existia e estava com Deus, amém? E aí continua dizendo, todas as coisas que foram feitas por ele, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens, é a luz para toda a humanidade. E a luz resplandece nas trevas. Deus então enviou João Batista como testemunha do fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz. João mesmo não era a luz, ele era apenas uma testemunha para identificá-la. E aí a palavra vai nos dizer o seguinte, que mais tarde, aquele que é a verdadeira luz chegou para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. Quem era essa luz? Jesus, amém? E ele continua, embora ele tenha feito o mundo, ele não foi reconhecido pelo mundo quando ele veio. Mesmo em sua própria terra, né, entre o seu próprio povo, ele não foi aceito. A palavra diz que somente uns poucos o acolheram e o receberam. Porém, olha que coisa poderosa, aqui nós nos enquadramos. Diz assim, porém, a todos os que o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tudo o que eles precisam, ou seja, tudo o que nós também hoje em dia precisamos fazer é reconhecê-lo, né, e confiar ele como nosso Salvador. Continuando, todos os que creem nisso, então, nascem de novo. Não um nascimento físico, amém, queridos? Mas também não é um desejo humano, mas é um resultado da vontade de Deus. Cristo, então, se tornou um ser humano e morou aqui na terra entre nós. E ele era cheio de perdão e da verdade. Outra coisa, alguns de nós vimos a glória dele, a glória do Filho único do Pai Celeste. E aqui ele continua, a partir do versículo 15, dizendo, João mostrou Cristo ao povo, dizendo às multidões. Então João Batista estava anunciando, olha, este é aquele que é muitíssimo mais importante do que eu, porque ele já existia muito antes de mim. Todos nós temos tirado proveito das ricas bênçãos que ele nos trouxe, graça por graça, então bênção por bênção, talvez esteja assim na tua versão, amontoadas sobre nós, porque Moisés ele só nos deu a lei, com as suas exigências rígidas e sua justiça sem misericórdia, enquanto Cristo nos trouxe, além de tudo isso, o perdão amoroso. Ninguém jamais viu realmente a Deus, porém o seu Filho único certamente o viu, porque ele vive com o Pai e nos contou tudo a respeito dele. Amém? Isso é o que nós temos desfrutado, né? Foi o que Jesus realmente falou, que tudo que ele fazia, ele realmente fazia porque tinha visto o Pai fazer. Amém? Então só dando um feedback aqui para você. Continuando então. Ainda no capítulo 1. No capítulo 1 vai dizer que os líderes judaicos, queridos, eles enviaram 2 sacerdotes ali para ir até João Batista perguntar se ele tinha pretensão de ser o Messias, né? E ali ele falou, de jeito nenhum, eu não sou Cristo, né? E eles continuaram, não, mas quem é você? Você é Elias? Você é o profeta? Quem é você? E ali ele falou o seguinte, olha, eles falaram, diga-nos alguma coisa para que possamos dar um recado para aqueles que nos enviaram, né? Então ele falou, olha, digamos que eu sou a voz, eu sou uma voz que clama no deserto, exatamente como profetizou o profeta Isaías, dizendo, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então, queridos, aqueles que foram enviados pelos fariseus perguntaram, então vem cá, se você não é Messias, nem Elias, nem profetas, assim,
Como é que você batiza as pessoas? Com que direito que você faz isso, né? Então ele falou, eu simplesmente batizo com água, mas aquele que vem, que está entre vocês, né? Ele realmente vai batizar vocês de uma outra forma. Foi isso que ele disse. E enfim, assim que ele começar o ministério entre vocês, vocês perceberão que eu não sou digno, né? Nem mesmo de ser seu escravo. Algumas versões vão dizer, eu não sou digno nem mesmo de desamarrar as correias das suas sandálias. Ok, isso aconteceu em Betânia, só para você entender, que era uma aldeia ao lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. Vamos lá, para a gente finalizar o capítulo 1. No dia seguinte, então, João viu Jesus caminhando na sua direção e disse o seguinte, vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era dele que eu estava falando quando eu disse, logo vai chegar um homem muito mais importante do que eu, o qual já existia muito antes de mim. Eu não sabia que era ele, porém estou batizando com água a fim de mostrá-lo à nação de Israel. Então João contou como ele viu o Espírito Santo descendo em forma de pomba, né, do céu e pousando sobre Jesus. E aí ele continuou dizendo, eu não sabia que era ele, mas na ocasião em que Deus me enviou para batizar, ele disse-me, quando você vir o Espírito Santo descer e pousar sobre alguém, esta é a pessoa que você está procurando. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, olha só. Ele disse, então eu vi acontecer isso com esse homem, portanto sou testemunha que ele é o Filho de Deus. Ok, olha só, no outro dia, quando João então estava com 2 dos seus seguidores, João Batista, Jesus passou e mais uma vez João falou para eles, olha, vejam, esse aí é o Cordeiro de Deus. Então os 2 seguidores voltaram-se e começaram a seguir Jesus, né? E ali naquela ocasião Jesus perguntou, vem cá, o que é que vocês querem? E eles falaram, ei, onde é que o Senhor mora? Então Jesus convidou para que eles pudessem segui-lo, realmente ir com ele, né? E a palavra vai dizer que eles ficaram ali com Jesus entre mais ou menos 4 horas da tarde até o anoitecer. Um desses homens que estava com Jesus era André, irmão de Simão Pedro. André então foi encontrar com seu irmão, foi procurar seu irmão Pedro e disse, ei, nós encontramos o Messias. E trouxe Pedro, né, para conhecer Jesus. Jesus, quando olhou para Pedro, por um momento, disse o seguinte, ei, você é Simão, filho de João, mas será chamado Pedro, a pedra. E no dia seguinte, Jesus, queridos, decidiu ir para Galiléia, encontrou Filipe e disse, ei, venha comigo. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe então saiu à procura de Natanael e lhe disse o seguinte, nós encontramos o Messias, a pessoa de quem Moisés e os profetas falaram, o nome dele é Jesus, o filho de José de Nazaré. Aí Natanael respondeu, Nazaré? Mas pode vir alguma coisa boa de lá? Aí Filipe falou, venha e veja você mesmo. Então quando eles se aproximaram de Jesus, queridos, Jesus disse o seguinte, vem aí um homem direito, um verdadeiro filho de Israel. E ali Natanael falou, ei, mas como sabe quem eu sou? Jesus respondeu, eu pude ver você debaixo da figueira antes que você fosse encontrado por Filipe. Queridos, como é que terminou esse capítulo aqui para você entender o desfecho? Natanael responde para Jesus, Senhor, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. E Jesus lhe perguntou, você crê em tudo isso só porque eu lhe disse que o tinha visto debaixo da figueira? Olha só, você verá provas ainda maiores do que esta. E ali, queridos, ele disse, na verdade, ele disse para todos agora, Jesus, vocês verão até o céu se abrir e os anjos de Deus indo e vindo a mim, o Messias. Amém? Capítulo 2, pra gente encerrar. É bem curtinho o capítulo 2. Capítulo 2 é aquela ocasião do casamento, lembra? O casamento, a Maria está indo ali para um casamento, a mãe de Jesus, e ali também Jesus e os discípulos foram então até a festa. Quando eles chegam nessa festa, queridos, o vinho acaba. Maria então chega até Jesus e apresenta o problema, né? E nessa ocasião ele diz para ela, olha, eu ainda não estou pronto, não é chegada a minha hora. E o que Maria diz? Olha, faça tudo o que ele vos disser. Queridos, nessa ocasião a palavra vai dizer então que tinha ali 6 talhas, né, de pedra de água, que era usada exatamente nas cerimônias de casamento judeus, né, que cabe em torno de 80 a 120 litros. E ali nessa ocasião Jesus pediu aos criados que enchessem as talhas de água até em cima. Feito isso, ele disse, tire agora um pouco e leve ao mestre de cerimônias. Queridos, quando isso aconteceu, que eles provaram, então experimentaram, eles mandaram chamar o noivo e falaram o seguinte, mas isso é uma coisa muito boa, o Senhor é diferente de todos os outros, porque geralmente nas festas, né, dão primeiro o vinho inferior e por último
Desculpa, dão primeiro o vinho melhor e por último dão o pior vinho, mas percebemos agora que você guardou o melhor para o final. Então este foi o primeiro milagre, né? Diz a palavra, a primeira manifestação pública, né? Dada por Jesus ali, de milagre mesmo, nessa ocasião em Caná da Galileia. E a palavra vai dizer aqui, queridos, que os seguidores de Jesus, então, nessa ocasião, os discípulos creram que ele realmente era o Messias, né? E depois daquele casamento, ele foi com sua mãe, seus irmãos e os discípulos para Cafarnaum passar alguns dias. Como é que terminou aqui o capítulo 2 para você entender? Quando chegou a época de comemoração da Páscoa, Jesus então foi para Jerusalém. E no templo eles estavam fazendo ali de comércio, vendendo gado, ovelhas, pombos, enfim, né? Querido, Jesus então fez um chicote com umas cordas, expulsou todos ali do templo, né? Diz a palavra, e saiu espalhando tudo, né? Moedas no chão, e foi aquela situação. Depois ele chegou aos homens que vendiam pombos e disse o seguinte: tirem essas coisas daqui, não transformem a casa do meu pai num mercado. Queridos, eles perguntaram com que autoridade que você chega aqui fazendo tudo isso, né? E ali ele falou o seguinte: mostre-nos então, né, de que você realmente é o Messias. Ele falou o seguinte: então faz o seguinte, vocês podem derrubar esse templo, né, que em 3 dias eu vou reconstruir. Eles falaram: não, é impossível, esse templo foi levantado com 46 dias, você não tem como fazer isso. E ali, queridos, eles falaram o seguinte, no versículo 21, acontece que por este santuário, ele queria dizer o seu corpo, tá? Só para você entender quando eles pediram a prova. E aí, queridos, mais tarde, quando Jesus ressuscitou, os seguidores se lembraram disso que ele havia falado, né? Que ele iria derrubar o templo, mas que com 3 dias ele iria ser reerguido. E por causa dos milagres que Jesus fazia em Jerusalém, diz a palavra, a comemoração da Páscoa, né? Por causa dos milagres que Jesus fazia, em Jerusalém, durante a comemoração de Páscoa, muita gente ficou convencida, pra gente acabar, que ele verdadeiramente era o Messias, tá bom? Jesus não confiava neles, né? Porque conhecia o homem no seu íntimo. E a palavra finaliza dizendo que ninguém precisava dizer-lhe quanto a natureza humana é inconstante. Amém? Hoje foi um pouco extenso, não foi? O nosso devocional, mas olha só, é porque é tão maravilhoso esses 2 primeiros capítulos que eu tinha que te contar com o maior detalhes possível, tá bom? Nós vamos ficando por aqui hoje, vamos dando continuidade nos próximos devocionais e fica aqui, claro, o meu encorajamento para você vir junto conosco aí nessa jornada até Apocalipse, recebendo, né? E percebendo assim, a revelação desse evangelho poderoso, que é a palavra do nosso Deus, tá bom? Um grande abraço para você e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.